Senhor, nesta tarde que respira luz dourada e silêncio entre as tarefas, eu me aproximo de Ti. Pai amoroso, antes de qualquer palavra, pede-se, agora, um momento de entrega. Que o meu peito desacelere, que a respiração encontre um ritmo que Te reconheça. Que esta tarde, Senhor, seja recebida como dom. Não apenas mais uma parte do relógio, mas um pedaço da Tua misericórdia posto em nossas mãos. Permite que eu faça uma pausa breve, Senhor. Que a brisa vespertina que entra pela janela seja sinal do Teu sopro. Que por um instante eu deixe de lado as listas, as pressas e as inquietações. No silêncio desta tarde, eu Te chamo. Eu Te chamo como quem volta para casa depois de um dia longo. Preciso de repouso. Preciso de presença. Se houver aqui alguém que também precisa de abrigo neste instante, que ele ou ela se una a esta voz de súplica. Se esta oração encosta no teu coração, meu irmão, minha irmã, responde com um simples amém. Como um gesto de comunhão, como uma simples confirmação de que quiseste fazer desta tarde um lugar para encontrar Deus. Pai, Te agradeço por cada sopro que me foi dado hoje. Obrigado pelo alimento que tocou a minha mesa, pelas mãos que trabalharam ao meu lado, pelos rostos que passaram pela minha jornada. Obrigado pelo calor do café, pelo riso breve, pelas pequenas vitórias que só Tu e eu percebemos. Obrigado pelas portas que se abriram e pelas portas que Tu guardaste fechadas, pois sei que algumas negativas foram, na verdade, proteção. Agradeço também pelas dificuldades encontradas, porque mesmo nelas há lições que Tu escreves com a Tua paciência. Obrigado por tudo o que se fez visível e por aquilo que ficou no segredo, naquele silêncio que protege a nossa intimidade contigo. Pai, nesta tarde eu quero entregar-Te o que ainda pesa. Entrego os pensamentos que não me deixam em paz, as dúvidas que se repetem como um relógio insistente, as preocupações que me roubam o descanso. Senhor, em Tuas mãos ponho o trabalho que me ocupa, os compromissos que me aguardam, as tarefas que ainda preciso realizar. Não Te peço tirar a responsabilidade. Peço a graça de colocá-la onde ela encontra sentido. Nas Tuas mãos, entrego as relações que tensionam meu coração. Aqueles encontros truncados, as conversas que não aconteceram, as palavras que eu guardei na garganta. Se há ofensas, feitas por mim ou contra mim, coloco também diante de Ti. Ensina-me a humildade para pedir perdão e a coragem para oferecer reconciliação, quando for possível e justo. Senhor, nos confins desta tarde há sonhos que ainda não se realizaram. Te confesso as frustrações que carregam o peso do tempo e a ansiedade que aperta o peito quando penso no futuro. Não permita que o medo me paralise. Dá-me a serenidade de quem sabe que Tu estás presente mesmo nas portas fechadas, mesmo nos itinerários que eu não entendo. Ajuda-me a confiar na Tua providência, sem cair na passividade. Que a entrega não seja abandono, mas uma entrega ativa e responsável. Eu confio, e por isso, ajo com fé. Espírito Santo, vem. Vem com o Teu sopro suave sobre esta tarde. Vem renovar a minha mente e acalmar as tempestades interiores que me puxam para o desânimo. Vem como fonte de serenidade, aquele dom que não depende das circunstâncias, mas que nasce da certeza de que Tu estás presente. Vem com sabedoria para que eu saiba distinguir o que merece minha atenção do que é distração. Vem com entendimento, para que eu veja com olhos abertos o caminho que me conduzes. Vem com conselho, para que minhas escolhas tragam vida e não confusão. Vem com fortaleza, para que eu não esmoreça diante das dificuldades. Vem com ciência, para que eu reconheça onde agir com prudência. Vem com temor santo, para que o meu coração se incline sempre ao bem e à verdade. Senhor Espírito, pedimos que unjas os nossos sentidos nesta tarde. Toca nossos ouvidos,
para que escutem o que edifica. Afasta o que é venenoso. Toca nossos olhos, para que enxerguem além da superfície, para que vejam o rosto do irmão que pede ajuda. Toca nossas mãos, para que elas se tornem instrumentos de ternura e serviço. Toca nossos pés, para que caminhem onde a caridade nos chama. Renova dentro de nós a capacidade de contemplar, que ao olharmos uma simples imagem do entardecer, reconheçamos ali um sinal da tua presença, que ao escutarmos uma voz amiga, saibamos acolher sem pressa, que ao tocar um alimento, possamos agradecer como quem reconhece a bondade de tuas mãos. Vem, Espírito de paz, e planta em nós a serenidade que acalma o coração e clareia o juízo. Não nos deixes confundir a serenidade com anestesia, que ela seja vigilância amorosa, presença ativa que transforma comportamento e palavras. Ensina-nos a falar com mansidão, a responder com paciência, a agir com bondade. Que a paz que tu nos dás se torne prática, em gestos simples, em atenção ao outro, em silêncio quando for necessário e em ação quando houver necessidade. Pai, nós te pedimos também pela mente ansiosa que não encontra descanso. Há quem leve a tempestade dentro do peito, mesmo em tardes de sol. Há pensamentos que aceleram como vento forte, lembranças que não se aquietam. Senhor, acalma essas águas internas. Não nos concedes uma paz artificial, mas o dom da tua presença que transforma o medo em confiança. Dá-nos, sobretudo, o dom da lembrança, que nos lembremos de que tu és fiel, que tens sido conosco nos dias difíceis, e que o teu amor não falha. Que essa memória acalme as ondas que nos ameaçam. Senhor, enquanto invoco o Espírito, eu penso nas pessoas que estão ouvindo agora. Alguns carregam a dor de uma perda recente, outros a ansiedade de um diagnóstico ainda incerto. Muitos atravessam a espera de uma resposta de emprego, de um chamado, de um reencontro. Coloco todos estes rostos diante de ti. Que o teu Espírito venha como consolador sobre cada uma dessas vidas. Que o sopro que deu vida ao mundo sopre também sobre aquilo que parece não ter alento. Que mesmo quando não compreendemos o presente, possamos acalmar o coração na certeza de que tu não nos abandonas. Pai, guarda também aqueles que hoje trabalham nesta tarde, os que atendem nas lojas, os que dirigem, os profissionais de saúde, os voluntários que não medem horas. Abre-lhes a perspectiva de que o trabalho oferecido a ti é oração quando é feito com amor e dedicação. Dá-lhes força nas mãos, clareza nas decisões, ternura nas palavras. Que a serenidade do Espírito Santo os cubra, para que não se deixem vencer pela pressa nem pela impaciência. Senhor, enquanto te entrego as minhas inquietações, reconheço que a entrega é também compromisso. Não peço que leves de mim a responsabilidade de amar, mas peço que me dês os meios para amá-la melhor. Ensina-me a escutar mais do que falar, a permanecer quando a presença é necessária, a afastar-me quando o afastamento for o bem maior. Dá-me mansidão nas palavras, firmeza nas escolhas, e, sobretudo, a coragem de ser instrumento de paz em ambientes que pedem conciliação. Espírito Santo, eu te peço, renova em nós a capacidade de discernir. Há tantas vozes na tarde, notícias, opiniões, demandas, que nos confundem. Dá-nos o dom do discernimento para separar o essencial do acessório. Que possamos reconhecer o que promove vida e o que gera cansaço inútil. Ajuda-nos a priorizar o que nos aproxima de ti e do irmão. Dá-nos também o dom de recusar com humildade aquilo que nos afasta do caminho que tu traças. Senhor, diante de ti entrego também o que coloquei debaixo do meu próprio controle. Muitos de nós tentamos segurar tudo com as próprias mãos. Finanças, projetos, relacionamentos. Hoje queremos, com humildade, soltar esse aperto. Não é fuga, Pai,
é confiança. Reconhecemos que não somos deuses do futuro. Pedimos discernimento para distinguir o que devemos cuidar pessoalmente do que devemos confiar a Ti e ao serviço do outro. Ensina-nos a arte da delegação, do pedido de ajuda, da comunidade que se apoia. Enquanto invoco o Espírito, penso também nas famílias que hoje se reúnem ou se separam ao cair da tarde. Há lares cheios de festa, outros marcados pela tensão. Peço que o Espírito sopre sobre cada lar. Que a luz desta tarde penetre nos cantos mais escuros, trazendo reconciliação onde houver divisão, pacificação onde houver grito, presença onde houver ausência. Que o pão compartilhado seja também sinal do pão que é o teu corpo, alimento que sustenta a comunhão. Dá aos pais paciência, aos filhos escuta, e a todos a graça de reconhecer o dom de pertencimento. Senhor, não peço que transforme todas as circunstâncias, mas que transforme em nós a capacidade de vê-las com olhos novos. Dá-nos a graça de carregar no olhar a ternura daquele que sabe acolher o outro como irmão. Concede-nos sensibilidade para perceber os sinais de dor no semblante de quem passa despercebido. Concede-nos coragem para estender a mão quando o silêncio nos pede solidariedade. Espírito Santo, vem como consolador para aqueles que sofrem a solidão nesta tarde. Muitos sentem-se isolados, mesmo em meio a multidões. Sopra sobre eles a certeza de que não estão sós. Que a tua presença toque suas almas como um abraço invisível, aquecendo o que está frio. Dá-lhes sentido nas pequenas coisas, no telefonema que chega, na mensagem que surpreende, no gesto de um vizinho. Ensina a comunidade a olhar mais atentamente, a cuidar sem esperar reconhecimento, a amar sem medida. Pai, enquanto o teu Espírito age, colocamos diante de ti também os que sofrem por motivos maiores, as pessoas que vivem em zonas de conflito, os refugiados que não encontraram ainda um lugar de paz, os que sofrem por injustiças. Pedimos que o Espírito os envolva e que a nossa solidariedade se manifeste em gestos concretos. Não queremos apenas pronunciar palavras bonitas. Queremos que a oração nos transforme em mãos estendidas, em olhos que veem, em corações que se mobilizam. Dá-nos sensibilidade para agir com prudência e coragem. Senhor, eu quero pedir agora uma graça para minha própria alma, que a serenidade que invoco não seja fuga da realidade, mas força para enfrentá-la com amor. Não peço evasão, peço clareza. Não peço um anestésico que me impeça de sentir. Peço um bálsamo que cure a ferida. Dá-me, por favor, a capacidade de permanecer em paz, quando o coração insiste em clamar, e a coragem de buscar ajuda quando o fardo exceder minhas forças. Espírito Santo, te suplico, revela-nos caminhos de reconciliação onde hoje há ruptura. Mostra-nos palavras que curam e atitudes que reconstroem. Ajuda-nos a reconhecer nossos erros com humildade e a procurar reparação quando for preciso. Que a serenidade que tu nos dás não nos anestesie, mas nos transforme em agentes da tua paz. Senhor, nesta tarde, eu me coloco diante de ti com confiança. Envia o teu Espírito para que a luz que tu nos desses, ao nascer do dia, se renove também agora. Que o brilho suave do entardecer seja sinal da tua presença serena, que acalma o suor da preocupação e transforma o cansaço em repouso produtivo. Mantenha acesa dentro de nós a chama da esperança, para que mesmo diante do crepúsculo possamos confiar em novas manhãs que virão. Enquanto a minha voz se curva em oração, sinto o desejo de entregar também as pequenas urgências que me tiram o sono. Senhor, dá-me discernimento para escolher o que precisa de resposta imediata e o que pode esperar. Ensina-me a arte de priorizar, não pela ansiedade, mas pela sabedoria. Ajuda-me a organizar a tarde que ainda resta com serenidade, que as tarefas recebam o tempo justo e que eu não perca a paz por querer abraçar tudo. Pai,
Eu te confesso os medos que insistem, o receio de falhar, a preocupação com quem amo, o peso de expectativas que muitas vezes são mais minhas do que teu. Liberta-me dessas correntes, Senhor. Dá-me a liberdade que nasce da fé, a paz de saber que sou amado, apesar das minhas limitações, e que o teu amor não me exige perfeição, mas coração aberto. Espírito Santo, chega agora como mestre e consolador. Ensina-nos a orar com simplicidade e verdade. Ajuda-nos a acolher o silêncio como espaço de encontro contigo. E, sobretudo, prepara os nossos corações para que aquilo que pedimos com confiança possa germinar em ações que edifiquem a vida. Senhor, enquanto peço isto, também abro meu coração para ouvir. Não somos apenas suplicantes, somos filhos que escutam. Fala conosco nesta tarde. Sussurra ao nosso íntimo aquilo que precisamos ouvir. Às vezes, tu falas na voz do amigo, noutra hora nas páginas de um livro, ou num sentimento de paz inesperada. Dá-nos ouvidos para escutar o teu conselho e coragem para segui-lo. Agora, Espírito Santo, enquanto teu sopro nos envolve, eu peço pela transformação dos nossos interiores, que a ansiedade se dispa lentamente, que o desânimo se converta em esperança ativa, que a inquietação se torne desejo de serviço. Não nos deixes satisfeitos com a paz que só nos acomoda. Concede-nos a paz que nos impulsiona a amar mais e melhor. Senhor, aqui e agora, deposito aos teus pés o restante da tarde. Guarda o que precisa ser guardado, ilumina o que precisa ser clareado, acalenta o que precisa ser acalmado. Que a serenidade que se planta neste instante frutifique em atitudes concretas, em palavras de carinho, em gestos de compaixão, em silêncio que acolhe. E se existe no coração de quem ora a tentação de acreditar que apenas palavras bastam, afasta-nos dessa ilusão. Que a oração nos conduza à ação, que a graça nos mova a praticar o bem. Não queremos orar para sentir bem-estar passageiro. Queremos que a oração nos transforme, a ponto de levarmos a tua paz pelas casas, pelos bairros, pelos lugares onde estivermos nesta tarde. Pai, peço também pelos cujos nomes trazemos no segredo. Os doentes que esperam um diagnóstico, os desempregados que buscam oportunidade, os missionários que se empenham em lugares distantes, os jovens que perdem o rumo, os idosos que se sentem esquecidos. Espírito Santo, visita cada um com teu consolo e dá àqueles que podem agir a sabedoria e a coragem para socorrê-los. Senhor, eu continuo aqui, consciente de que ainda há muito para pedir, muito para confiar, muito para agradecer. Dá-nos, por enquanto, a serenidade que nos permite seguir. Que o sopro do Espírito continue renovando-nos e que esta tarde seja marcada por uma paz ativa que se traduz em palavras ponderadas e em mãos que cuidam. Vem, Espírito Santo, e permanece. Vem e não nos abandones na pressa. Vem e habita conosco nesta tarde que se alonga. Que a tua presença seja mais do que sensação. Seja impulso para que vivamos conforme a vontade do Pai. Senhor, por fim, por agora, pega este silêncio que se instala depois de tantas palavras e torna-o morada. Que eu e todos os que se unem a esta prece possamos carregar a serenidade que pedimos como um manto leve e eficaz. Que ela nos acompanhe na sequência das horas, nas decisões que teremos que tomar, nos encontros que ainda virão, nos caminhos que precisaremos percorrer. E se me permites, Senhor, guarda para depois o pedido enorme que pulsa no peito de tantos, a intervenção que acalme tempestades maiores, a proteção que sela lares e abre caminhos. Por ora, eu confio esse clamor à ação do teu Espírito, pedindo que tu o conduzas com sabedoria e misericórdia. Continua a obra que começaste em nossos corações. Faz crescer a paz que agora pedimos. Prepara-nos para receber com fé aquilo que só tu podes dar. Senhor, permanece comigo nesta tarde. Eu te entrego o restante das palavras e dos pedidos que ainda estão guardados.
não como abandono, mas como promessa de que voltarei a este diálogo, renovado pelo teu sopro. Que a serenidade que invocamos agora seja como a brisa que antecede a maré tranquila, sinal de que algo maior está por vir. Que a serenidade que invocamos agora seja como a brisa que antecede a maré tranquila, sinal de que algo maior está por vir. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, volto-me a Ti nesta tarde com o coração aberto, como quem entra num pequeno barco no mar agitado da própria alma. Lembro-me daquela cena do Evangelho, onde Tu, já cansado, dormias enquanto a tempestade ameaçava submergir a embarcação. Os discípulos, dominados pelo medo, correram até Ti e, com urgência, clamaram por socorro. Tu te ergues, olhas para as ondas e, com a autoridade que nasce do amor, ordenas que a fúria se aquiete. A tempestade obedeceu. Não peço que nos escapes das dificuldades a qualquer custo, mas rogo que, pela Tua palavra e pela Tua presença, as tormentas interiores encontrem repouso. Que a ansiedade não nos arraste, que a inquietação que borbulha no peito se renda ao silêncio da Tua mão que acalma. Jesus, acolhe os nossos medos como acolheste os dos discípulos. Não nos envergonhe de nossa pequena fé, antes cresce-a. Quando as lembranças vêm ensaraivadas e quando o futuro parece uma sombra que nos segue, que o Teu olhar nos encontre e nos devolva a coragem de remar, de confiar, de esperar. Ensina-nos a permanecer no barco com confiança. Não uma confiança ingênua, mas aquela que sabe reconhecer a Tua presença mesmo quando o vento uiva. Dá-nos a coragem de dizer no íntimo: Tu estás comigo. Pai, cobrimo-nos com o mistério redentor do Teu Filho. Pedimos humildemente que o precioso sangue de Cristo nos cubra agora, não como talismã, mas como memorial do amor que nos libertou do medo. Que essa lembrança do sacrifício, da entrega total, seja para nós proteção que traz consciência, não a promessa de ausência de dor, mas a garantia de companhia no meio da dor. Que o sinal do sangue nos recorde que somos chamados à vida em comunhão contigo e com o irmão. Que ele impeça as forças do mal de semear no nosso coração desespero ou ódio e nos torne sensíveis à compaixão. Arcanjo São Miguel, defensor fiel, pedimos a Tua intercessão para que, sob a autoridade do Senhor, forças que tentam nos intimidar sejam repelidas. Não confiamos em Teu poder sozinho, mas suplicamos que, como servidor de Deus, Tu ergas Tua espada espiritual para defender os que nos são caros. Lares onde há violência, pensamentos que trazem opressão, caminhos que se apresentam bloqueados. São Rafael, protetor dos enfermos e dos viajantes, vem interceder por aqueles que hoje estão enfermos, pelas equipes de saúde, pelos que acompanham na dor e por quem percorre estradas e territórios perigosos. São Gabriel, mensageiro do Pai, intercede por aqueles que necessitam de anúncio de boas novas. Quem espera notícias importantes, uma palavra que traga alento, um chamado que dê direção. Pedimos que todos os anjos enviados por Ti cumpram a missão que lhes confiaste, guardando sob os Teus olhos os que mais precisam, sem jamais tirar de Ti a glória e a autoridade. Deus Pai, nós também rogamos por lares que hoje precisam ser selados com a Tua paz. Selamos mentalmente cada porta, cada janela, cada quarto, cada memória que habita os espaços da casa. Selamos as conversas que ficaram por dizer, os desejos que se calaram, as mágoas que se mantêm como objetos incômodos sobre a mesa do convívio. Que o Teu Espírito faça morada ali e traga reconciliação quando possível, firmeza quando necessário, e prudência nas palavras que buscam a verdade com ternura. Que as famílias sejam pequenas comunidades de cuidado, onde a escuta ganha mais voz do que a pressa, e onde o perdão se pratique como caminho de cura. Senhor, lembro-me agora dos que carregam feridas visíveis, os que esperam resultado de exames, os que atravessam tratamentos longos, os que acordam e dormem sob a sombra de uma incerteza. Em Tuas mãos,
colocamos cada nome, cada rosto. Dá aos profissionais que os acompanham sabedoria, mãos firmes e olhos atentos. Dá também consolo às famílias que veem o cansaço tomar o lugar do sono. Que nenhum doente se sinta invisível e que a comunidade cristã se mostre presente com gestos simples. Visita, uma palavra, uma refeição, uma oração. Senhor, que a medicina, quando possível, encontre caminhos de cura. E quando a cura não for completa, que a tua paz sustente, que o sofrimento encontre sentido na comunhão que o cerca. Pai, lembramo-nos dos desempregados, daqueles cujo trabalho se perdeu e cuja dignidade oscila junto com as contas por pagar. Que esta tarde sirva como momento de esperança renovada. Abre portas, Senhor, e toca corações que possam oferecer oportunidades. Dá coragem aos que batem em tantas portas e paciência para quem busca requalificação ou mudar de direção. Inspira comunidades, empresas e lideranças a criar redes de acolhimento que promovam dignidade e sustento para os irmãos em necessidade. Que a nossa solidariedade não seja apenas palavra, mas ação concreta. Que haja programas, iniciativas e mãos que se estendem. Senhor, estendo agora a oração por missionários e trabalhadores que atuam em ambientes hostis ou distantes. Muitos deixam lares e comodidades para levar a boa nova. Sustenta-os em suas fraquezas, dá-lhes saúde, discernimento e proteção. Abre-lhes portas onde parecem portas fechadas. Dá-lhes palavras de esperança quando se deparam com desalento. Envia comunidades que os recebam com carinho. Que a nossa oração por eles se converta em apoio efetivo. Mensagens, envio de recursos, oração contínua, solidariedade prática. Deus de justiça e ternura, lembro também dos refugiados, das populações deslocadas por violência, fome ou desastres. Quantos deixam tudo em busca de abrigo? Senhor, envolve-os em tua misericórdia. Que as nações e as comunidades possam encontrar formas de acolhimento e reinserção. Dá-nos sensibilidade para perceber os rostos que passam despercebidos nas ruas e coragem para agir frente às estruturas que perpetuam o sofrimento. Que o nosso olhar cristão transforme-se em políticas locais de apoio, em projetos comunitários, em adoções temporárias, em escola e em trabalho. Pai, suplicamos por jovens que hoje caminham sem rumo, tentados por caminhos que prometem prazer rápido e deixam feridas profundas. Toca o coração deles com a beleza do teu projeto. Dá-lhes mentores e amigos que os guiem, oportunidades de estudo e trabalho. Abre portas de pertença verdadeira, onde possam florescer na vocação que tu lhes confiastes. Senhores pais, educadores e líderes, dá-nos sabedoria para acompanhar sem sufocar, para orientar sem desesperar, para amar sem perder a firmeza. Senhor, peço com especial afeto pelos idosos que vivem isolados, pelos que se sentem esquecidos, que a nossa sociedade lhes devolva o lugar de honra e que a Igreja seja a presença que visita, ouve, abraça. Dá saúde aos que ainda podem gozá-la. Dá resistência aos que padecem. Dá consolo aos corações que choram perdas. Que a ternura que pedimos nesta tarde alcance também aqueles que já caminham mais devagar e cujas mãos pedem companhia. Espírito Santo, inspirador de gestos de misericórdia, move nossos corações para além da zona de conforto. Não nos deixes apenas sentir compaixão da poltrona. Converte essa compaixão em ação. Ensina-nos a planejar, a organizar, a envolver outros para que o cuidado seja constante e eficaz. Que a oração nos mobilize para visitas, para doações, para participação em serviços comunitários. Ajuda-nos a reconhecer as necessidades reais e a responder com prudência e generosidade. Senhor, que esta tarde seja também tempo de reconciliação social. Onde houver injustiça, que as comunidades se levantem com estratégias de inclusão. Onde houver discriminação, que a caridade e a educação promovam entendimento. Onde houver pobreza,
Que iniciativas busquem não apenas o alívio imediato, mas a transformação estrutural que permita dignidade sustentável. Não pedimos soluções simplistas, pedimos discernimento e coragem para agir com perseverança. Mãe Maria, Mãe compassiva, suplicamos tua intercessão materna neste entardecer. Tu que acolheste o Filho como abrigo e luz, ora por nós junto ao Pai. Sob teu manto, buscamos conforto. Naquele manto que simboliza proteção e ternura, pedimos que nos ajudes a permanecer firmes na fé. Não te pedimos que tomes o lugar do Senhor, mas que nos encaminhes a Jesus, que és o caminho, a verdade e a vida. Maria, ensina-nos a aceitar a vontade de Deus com confiança semelhante à tua. Dá-nos o exemplo da escuta e da entrega confiante. Senhora do Rosário, lembra-nos a força da repetição que não vicia, mas que centra o coração. Quando nos parecer que as palavras se tornam vazias, o rosário pode ser instrumento de memória. Meditar os mistérios que conduzem ao Cristo, repetir com a boca o que o coração deseja e, no ritmo das contas, encontrar compasso para a alma inquieta. Que a prática do rosário, quando adotada com coração sincero, nos ajude a redescobrir o amor nas pequenas coisas, a reconhecer sinais de Deus na rotina da tarde e a crescer em confiança nas promessas do Senhor. Em todo caso, que toda devoção nos leve ao encontro pessoal com Cristo, não a transformar-se em hábito mecânico. Senhor, peço agora pela paz das comunidades e das igrejas locais, que cada paróquia, cada sala de reunião, seja lugar de escuta, de cuidado, de formação e de envio. Dá aos que lideram nas comunidades pastorais coração de pastor, sensível às feridas, vigoroso na esperança, humilde na liderança. Que os conselhos de cada comunidade sejam inspirados pelo Espírito, buscando o bem comum e a inclusão. Protege aqueles que, movidos por fé, enfrentam situações de hostilidade ou incompreensão. Dá-lhes prudência e discernimento para agir com sabedoria. Pai misericordioso, consagro a Ti os ambientes de trabalho nesta tarde. Lojas, hospitais, escolas, fábricas, escritórios, praças. Que o Teu Espírito sopre sobre cada tarefa, tornando o trabalho lugar de encontro com o outro e com o Senhor. Dá aos trabalhadores que lidam com o público paciência e clareza. Aos professores, renovação na vocação de ensinar. Aos profissionais de saúde, compaixão e resistência. Aos que trabalham no silêncio noturno, repouso seguro ao final do turno. Que a nossa compreensão sobre o valor do trabalho se traduza em respeito e condições dignas onde for possível agir. Senhor, agora confio-te os que hoje cuidam. Familiares que acompanham pacientes, voluntários que se entregam sem remuneração, equipes de apoio emocional. Sustenta-os, dá-lhes momentos de alívio, cura os que estão exaustos. Que a comunidade reconheça e valorize esses serviços e lhes ofereça ajuda concreta, descanso, alimento, apoio psicológico. Que o auxílio chegue antes do colapso, para que o serviço se transforme em missão realizada com amor e não em fardo esmagador. Senhor, rogo pelos que hoje se sentem tentados ao desespero, que contemplam cenários sem saída. Toca-os com tua ternura. Dá-lhes um ponto de apoio, uma mão amiga, um programa social, um líder comunitário, uma luz que os guie. Que nenhuma pessoa se desespere sem que alguém se faça presente. Que sejamos comunidade de braços estendidos antes da tragédia. Deus de perdão, peço por reconciliações difíceis. Casamentos à beira do abismo, amizades rompidas, relações quebradas por orgulho e dor. Dá a cada um que busca recomeçar a coragem de pedir perdão e a humildade de oferecer perdão. Não prometemos milagres fáceis, mas rogamos pela graça do empenho sincero, pelo diálogo mediado e pela busca de reparação onde for possível. Quando o caminho for o afastamento saudável,
dá a serenidade de aceitar limites e a sabedoria de buscar novas formas de amor. Senhor, enquanto te invoco, peço um selo do Espírito sobre as mentes que hoje lutam com pensamentos intrusivos, depressão, compulsões, vícios de toda a natureza. Não prometemos cura imediata, mas pedimos força para iniciar processos de ajuda, terapia, grupos de apoio, redes familiares, que haja profissionais acessíveis e que a nossa comunidade não abandone aqueles que lutam na sombra. Que a caridade se transforme em programas de reabilitação, em espaços de acolhimento e em políticas locais que promovam recuperação. Pai, peço por líderes de todos os níveis, comunitários, educacionais, espirituais. Dá-lhes discernimento para promover o bem comum. Que a autoridade que exercem seja sempre temperada pela justiça e pela misericórdia. Afasta deles a tentação de poder desordenado. Aproxima-os de modelos de serviço humilde. Que quando tomarem decisões, pensem nas famílias, nos pequeninos, nos idosos, nos marginalizados. Senhor, neste momento peço por quem vive em zonas de conflito, por quem dorme com medo de sirenes e bombardeios. Lembro dos rostos que fogem, das malas apressadas, das crianças que não conhecem outra realidade. Toca os corações dos que têm responsabilidade por negociações. Dá-lhes espírito de misericórdia. Toca também os corações de quem pode ajudar com abrigo e recursos. Que a comunidade internacional encontre meios de aliviar sofrimento e que a igreja local ofereça abrigo sempre que for possível. E que nós, como irmãos de fé, não nos cansemos de orar e agir. Espírito Santo, inspira-nos em estratégias de longo prazo, programas de reinserção, apoio à educação, promoção de dignidade que ultrapasse o imediato. Não queremos meios superficiais. Pedimos caminhos que transformem pessoas e comunidades para que possam viver com autonomia e esperança. Senhor, eu também peço uma graça pessoal. Dá-me o olhar sensível para perceber onde sou chamado a agir nesta tarde. Dá-me coragem para sair do comodismo, para telefonar, visitar, enviar uma palavra de conforto, oferecer ajuda prática. Não me deixes anestesiado pela rotina. Que a oração não seja apenas sentimento, mas impulso para o serviço. E se me faltarem recursos, dá-me criatividade para servir com o que tenho. Tempo, escuta, partilha de alimento, de habilidades. Pai, peço que a paz que recebemos nesta oração se transforme em hábito. Ensina-nos práticas simples para manter a serenidade. Um momento de silêncio antes de reagir. Um ato de gratidão ao finalizar a tarde. Uma lista de prioridades que nos liberte da ansiedade de abraçar tudo. Um gesto de ternura que repare relacionamentos. Um telefonema a quem está só. Que tais práticas não se tornem mais uma obrigação, mas pequenas articulações de uma vida centrada em Ti. Senhor, consagro-Te agora as horas que restam deste dia. Entrego a Ti o coração, os planos, as conversas, os encontros. Toma as falas que serão ditas e ajunta nelas benevolência. Guia as mãos que trabalharão. Aquece os corações que se aproximarem. Que cada decisão tomada daqui em diante seja iluminada pelo Teu Espírito. Guarda-nos do impulso de atropelar o outro por pressa ou por egoísmo. Dá-nos sensibilidade para escolher o bem comum. Pai, peço também uma bênção sobre as casas, que o Teu olhar de Pai desça sobre cada teto e faça dele abrigo seguro, que as palavras ditas à mesa sejam de encorajamento, que os pequenos rituais sejam sinais de pertença. Abençoa as refeições que ainda serão partilhadas, abençoa as mãos que as preparam, abençoa as portas que se abrem para acolher, que nesses espaços se respire paz. Senhor, não ignoro que há pessoas cujo lar é a rua, cujo teto é a noite. Lembra-te deles com ternura. Que surjam iniciativas de apoio, abrigo temporário, programas de reintegração. Que o Teu povo seja mão amiga para esses irmãos.
não com julgamentos, mas com dignidade. Maria, Mãe terníssima, coloca-nos ao pé da cruz, com os olhos voltados para o coração do teu Filho. Ensina-nos a contemplar sem desesperar, a aceitar a fragilidade própria e a buscar, sempre, a esperança. Que ao terminar esta oração, possamos sentir-nos um pouco mais leves, prontos para obedecer ao chamado de Jesus, ser sal da terra e luz do mundo, com serenidade e coragem. Agora, Senhor, enquanto a tarde avança e as cores se aprofundam, rogo que nos concedas um selo de serenidade no coração, um pacto que nos lembre de voltar a este momento quando a pressa nos dominar, que sempre que a ansiedade voltar, possamos recordar esta tarde, a brisa, o sopro do Espírito, o calor do teu olhar. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça com dons práticos, sabedoria para priorizar, entendimento para ver o essencial, conselho para tomar decisões, fortaleza para suportar peso, ciência para agir com prudência, piedade para cultivar o amor e temor santo que nos mantém humildes. Que estes dons sejam vividos em liberdade e serviço, não em exibicionismo espiritual. Senhor, peço agora uma oração curta e intensa por aqueles que necessitam de proteção imediata, pelas famílias em risco, pelas crianças em situação de vulnerabilidade, por quem sofre violência doméstica, por quem enfrenta exploração ou abuso. Envolve-os com tua misericórdia. Dá às autoridades competentes sensibilidade e eficácia para proteger estas vidas. Inspira-nos a ser testemunhas atentas e a denunciar quando necessário, sempre com cuidado e buscando o bem maior. Pai, ao encerrarmos esta tarde em oração, peço uma graça final. Que a paz que pedimos seja operante em nós. Não para nos acomodar, mas para nos enviar. Que ao sair deste lugar da oração, nossos passos sejam mais lentos quando a pressa ameaça ofender. Nossas palavras mais suaves quando o ismo quer ferir. Nossas mãos prontas a ajudar quando o outro tropeça. Que sejamos portadores de calma em meio ao tumulto, testemunhas de que a serenidade é fruto do teu espírito e que transforma realidades. Consagro-te, Senhor, cada pessoa que agora ouviu esta oração. Consagro-te os desejos mais íntimos, as preocupações, as esperanças. Toma, Senhor, a vida de quem precisa de abrigo. Toma os planos incertos e dá clareza. Toma os corações partidos e opera a cura. Não promessas fáceis, mas a presença fiel que acompanha e sustenta. Bendito sejas, Pai, por teu Filho Jesus, Salvador e amparo. Bendito sejas, Espírito Santo, Consolador. Bendito sejas, Maria, nossa Mãe, por tua constante intercessão. E, em espírito de fé, pedimos a bênção do Deus misericordioso. Que o Pai nos guarde, que o Filho nos conduza e que o Espírito nos santifique. Pedimos que o Senhor permaneça conosco nesta tarde, que se transforma em noite, que nos guie nos passos que virão e que a sua paz habite em nós e se espalhe pelos lugares por onde caminharmos. Agora, meu irmão, minha irmã, antes de terminar, recebe este compromisso. Leva essa oração na tua semana. Quando a pressa vier, lembra do sopro que acalmou tua alma. Quando a inquietação bater, recorda o selo do sangue de Cristo que te lembra do amor. Quando a tristeza vier, busca a mão de um irmão. Não carregue sozinho o peso que o coração não pode suportar. Procura ajuda, pede apoio, compartilha a tua carga. Se esta oração tocou o seu coração e você deseja que mais pessoas encontrem serenidade nesta tarde, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de paz. Obrigado por permanecer nesta prece. Que a bênção do Senhor acompanhe seus passos agora e sempre. Amém.